Olha o gol! É do Brasil, meu amigo! Comenta, meu amigo Ronaldo! Acho, né, Galvão, acho que o gol foi um gol bonito, né? Um gol de... Romário! Acho que o Brasil tá acabando foi um fiasco, né? Acho que Pelé! Olha, entende? Eu acho que essa imitação tá mais ou menos. Eu gosto muito da Copa do Mundo, que foi mais ou menos. Silvio Luiz! Aí, olha o Nunense, foi ele. Luciano Huck! Incrível, bicho. E ele, Marcelo Rezende! Nesse momento estamos com essas imagens, meu filho César! O meu filho, cadê meu filho Félix? Tufão! Oi, quer falar com a minha que eu não tinha pagamento, não? Cabrini! Hoje no Conexão Repórter. Boris Casório! Boa noite, vejo os fatos que são notícias do Brasil. Poderoso! Mais ou menos, tô mexendo com meu filho Rubinho.